em Mateus, capítulo 21. Mateus 21. Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler o verso de número 28 em diante. Figurinha. Mateus 21, 28 até o 32. Diz assim a palavra do Senhor: Mas que vos parece, um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Amém. Vamos orar mais uma vez essa noite. Gostaria de colocar algumas pessoas em oração. Nós cremos no poder transformador, sarador, curador de Jesus Cristo. Eu quero levantar um clamor aqui pelo Tiago, filho da irmã Cida. Vamos orar por ele, que está numa situação difícil de saúde, mas nós cremos no poder de Jesus. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma. Vamos colocar também a vida da Neide e do Bruno. O Bruno está numa situação difícil também, mas nós cremos que Jesus pode curar qualquer que seja a enfermidade, o problema, a dor. Então vamos colocar essas pessoas, os demais irmãos que também não puderam estar conosco aqui, o Pablo e a Michele, que tinham hoje um compromisso. Nós vamos orar por todos em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Senhor Deus amado, nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos, Senhor. Tu és soberano, Tu és Senhor, Tu és poderoso, Tu és Rei do universo, Tu és grandioso, Deus, e nós confiamos em Ti, confiamos na Tua presença, confiamos na Tua palavra, Senhor. Repreendemos todo espírito maligno, tudo aquilo que vem, Senhor, para lançar dúvidas ao nosso coração, todas as flechas inflamadas do inimigo, nós levantamos para a glória do Senhor, o escudo da fé, conforme diz a Tua palavra, para, Senhor, fazermos apagar todos os dardos inflamados do maligno, e pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre estas pessoas que foram mencionadas essa noite. Deus, em especial colocamos a vida
vida do Tiago nas tuas mãos, Senhor. O Senhor é poderoso para curar qual seja a enfermidade, e nós cremos no poder do Senhor, cremos no poder sarador de Cristo Jesus, porque o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores, o nosso castigo, o Senhor levou sobre si o nosso mal, e nós repreendemos toda a enfermidade que esteja sobre a vida do Tiago, que seja destruída em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Ó Deus amado, abençoe também, Senhor, a vida do Bruno, ó Pai. Senhor sabe a situação que ele está vivendo, a dificuldade, o problema, e pedimos, Senhor, a graça do Senhor sobre a vida do Bruno. Pedimos, Senhor, que o Senhor atue naquela mente, atue naquele cérebro, ó Pai, para que ele tenha, Senhor, a libertação, para que ele tenha a cura completa. Estenda as tuas mãos, abençoa a Neide também que está em casa, ó Deus, fortalece ela, traga cura, Senhor, cura, Senhor, para o problema, ó Deus, na coluna. Ó Deus, estenda as tuas mãos para abençoar os demais irmãos que não puderam estar conosco aqui esta noite. Lembramos, Senhor, lembramos da irmã Ana, ó Senhor, lembramos daquela família. Estenda as tuas mãos para curar, para transformar, ó Deus. Nós colocamos todas as pessoas, ó Deus, nas tuas mãos. Abençoa os que nos acompanham pela internet também, e que tudo seja para a tua glória. Que esta palavra, ó Deus, que esta mensagem venha falar aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Amados irmãos, hoje eu quero parar um pouquinho diante dessa parábola de Jesus. Essa parábola maravilhosa. Todas as parábolas de Jesus são maravilhosas. Mas eu gostaria de me deter um pouco sobre esta parábola desse senhor, dono de uma vinha, e de seus 2 filhos. Sempre quando a gente vê na Bíblia um par, sempre quando tem 2 elementos, 2 filhos, 2 circunstâncias na mesma parábola, nos acende um alerta de que Jesus está tratando com uma questão muito importante da sua época, que era os gentios serem introduzidos na salvação, no plano de Deus. Geralmente, quando se fala de 2 na Bíblia, está se referindo, a meu ver, a judeus e gentios. Esta é a primeira interpretação num primeiro plano, porque os judeus passaram mais de 1500 anos tendo uma consciência de que eles eram o povo da aliança, eles eram o povo escolhido, e os gentios não tinham parte nesta aliança com Deus. Os gentios não tinham parte no reino de Deus. Então agora Jesus vem, e Paulo diz que Cristo vem para fazer dos 2 um único povo, ou seja, fazer uma igreja, a sua igreja, da qual estariam presentes judeus e gentios. Mas essa era uma grande dificuldade para os judeus entenderem, porque na mente deles os gentios não tinham parte no reino. Então Jesus vai trabalhar esse assunto algumas vezes nas Escrituras, e creio eu que esta é uma das vezes, porque aqui me parece que Jesus está primeiro se referindo a judeus e gentios, 2 filhos do mesmo Senhor. Então o pai chega ao primeiro filho e diz: vai trabalhar hoje na minha vinha. E o filho diz: não quero.
mas depois, arrependendo-se, a palavra no original é mudando de opinião, ele foi. Este filho me parece representar o mundo gentílico. O mundo gentílico, a princípio, não aceitou o relacionamento com Deus, não aceitou a ordem do Pai, mas num período posterior, eles se arrependeram, mudaram de ideia e então começaram a obedecer a Deus. Por isso nós estamos aqui. Somos o povo gentílico. Agora existia um outro filho nessa história, e o pai disse a mesma coisa para o outro filho: vai trabalhar hoje na minha vinha. E o outro filho diz: eu vou, Senhor. Mas não foi. Este me parece ser o povo judeu, porque o povo judeu dizia com seus lábios, e Deus diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. O povo judeu dizia: sim, Senhor, mas não obedecia a Deus, não fazia a vontade do Pai. Então me parece que a princípio Jesus está lidando com essas duas circunstâncias. E esta parábola me parece ser muito interessante, porque ela, numa análise mais profunda, ela retrata algumas realidades da vida com Deus. Alguns elementos aqui são marcantes. Aqui nós temos o Senhor, que é o Pai, que é o dono da vinha. Aqui nós temos dois filhos, com duas reações diferentes. Aqui nós temos uma vinha, que é um produto, que é uma lavoura, que era muito comum na época. Nós temos uma ordem do Pai, e nós temos duas atitudes diferentes dos dois filhos. Então isso de alguma forma me leva a aprender algumas coisas importantes que eu gostaria de compartilhar com os irmãos esta noite. Primeiro, é importante notarmos que há uma ordem do Senhor, há uma ordem do Pai. E a ordem é a mesma para os dois filhos, então a ordem abrange todo o mundo, porque o mundo, na consciência judaica e daquela época, era dividida entre judeus e gentios. A mesma ordem é dada tanto para um quanto para outro, então isso significa que a ordem é dada para todo mundo. E a ordem é: vai trabalhar na minha vinha hoje. Essa é a ordem. Agora, a vinha tem um significado importante no pensamento bíblico. O que é a vinha? Quem lê isso a princípio pode pensar: Deus está mandando eu plantar uma vinha então, fazer uva, fazer vinhos e fazer sucos. Não é isso, porque a vinha tem um significado importante nestas parábolas, e são algumas que falam da vinha, porque a vinha é um sinônimo do reino de Deus. A vinha é um sinônimo do reino de Deus. Então, trabalhar na vinha é cumprir o propósito de Deus para a vida. Isso é trabalhar na vinha. Porque às vezes a gente pode entender que trabalhar na vinha é o pastor, que está trabalhando no reino de Deus. Mas o trabalhar na vinha não está se referindo necessariamente só ao trabalho de pregação numa igreja, ou de cuidar de ovelhas. Trabalhar na vinha é cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Trabalhar na vinha é realizar a vontade de Deus para a minha vida pessoal.
Trabalhar na vinha é viver o plano, é viver a vontade, é viver o ensinamento de Deus para a minha vida. Isso é trabalhar na vinha. Então, vai trabalhar na minha vinha hoje viva a minha palavra no meu reino hoje. Faça aquilo que eu estou dizendo para você fazer hoje. Viva esta realidade profunda da minha revelação na sua vida hoje. Isto é, vai trabalhar na minha vida, na minha vinha. Obedeça a minha palavra. Obedeça os meus propósitos. Viva os meus princípios. Isto é, trabalhar na vinha. Então Deus nos ordena hoje que vivamos sua palavra. Deus nos ordena que expressemos a sua vida neste mundo. Deus nos ordena que nos dediquemos a Ele, que cumpramos o seu propósito. Ou seja, Deus nos dá uma ordem para que trabalhemos em sua vinha, para que vivamos a sua palavra, para que sigamos os seus desígnios. Esta ordem está dada, é a ordem de Deus para nós, porque Deus tem um plano para todos nós, e o seu plano está centrado em sua palavra. O seu plano é que vivamos aquilo que Ele nos ensinou a viver, aquilo que Cristo nos ensinou. O seu plano é que participemos da sua mesa, que é se alimentar das coisas espirituais de Deus para nós. O plano de Deus é que vivamos o seu reino. Porque às vezes a gente fica imaginando, qual é o plano de Deus para a minha vida? Acho que o plano de Deus para a minha vida é que eu me mude para Miami e tenha lá uma grande empresa. Esse não é o plano de Deus para a sua vida. Isso pode até fazer parte de alguma coisa na sua caminhada, mas o plano principal de Deus para a sua vida não é esse, porque tudo isso vai passar e não vai durar muito tempo. O plano de Deus é que vivamos o seu reino. Esta é a ordem dada. A ordem dada é para que sejamos uma família em Cristo Jesus, e que vivamos como uma família, e que nos importemos uns com os outros como uma família, e que amemos uns aos outros, e que sirvamos uns aos outros em amor. Esse é o plano de Deus para nós, para cada um de nós. O plano de Deus é que desfrutemos de suas delícias, daquilo que Deus nos dá, do pão do céu, que é o Senhor Jesus, todos os dias. O plano de Deus é que nos transformemos numa tocha viva, que leve luz a esse mundo perdido, e que leve a mensagem do Evangelho aos corações. O plano de Deus é que espalhemos por todos os lugares onde passarmos o cheiro do conhecimento de Jesus Cristo com a nossa vida. Este é o plano de Deus. O plano de Deus é que bebamos de sua fonte, e Jesus disse: quem beber da água que eu lhe der, vai matar a sua sede, e essa água se tornará nele uma fonte, que vai jorrar para a vida eterna. Esse é o plano de Deus. O plano de Deus é que nos deleitemos na sua verdade, na sua revelação. O plano de Deus é que vivamos uma vida de santidade entre nós. Santidade é vida de compromisso com Deus, é vida de apartar-se do pecado, daquilo que Deus condena. O plano de Deus é que vivamos uma vida de alegria no Espírito, uma vida de comunhão entre nós, de vínculo, uma vida de seriedade. O plano de Deus é que sejamos cheios do Espírito Santo. Esse é o plano de Deus para nós.
vai trabalhar na minha vinha hoje, ou seja, sejam cheios do Espírito Santo hoje. O plano de Deus é que tenhamos uma vida na sua presença, é que façamos diferença no mundo espiritual. Este é o plano de Deus, porque via de regra, nós seres humanos somos tão materialistas, que a gente pensa em fazer diferença, mas sempre fazer diferença no mundo material. Fazer diferença no mundo material, ser destacado, ter os holofotes olhando para nós, apontados para a nossa vida, mas nunca geralmente pensamos em fazer diferença no mundo espiritual. Paulo fazia diferença no mundo espiritual, e onde ele entrava, os demônios eram expulsos, as pessoas eram curadas, o evangelho era pregado, vidas se convertiam, pessoas se dobravam a Jesus. Isso é fazer diferença no mundo espiritual. Esse é o principal plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. É que sejamos significativos no mundo espiritual, na presença de Deus. Então esta é a ordem do Pai: vai trabalhar na minha vida, na minha vinha. Sejam cheios da minha presença, cumpram a minha ordem, cumpram a minha palavra, vivam esta presença. Mas é importante pensarmos que esta ordem de Deus não é a ordem de um déspota, porque a ordem de um déspota, ela é necessariamente algo que se obriga a fazer. A ordem de Deus não é assim, porque esta ordem de Deus, ela objetiva uma aceitação livre da minha parte. Ou seja, apesar de ser uma ordem, o Senhor da vinha não obriga os seus filhos a lhe obedecerem. Ele não obriga. Ele dá a ordem, e aí nós temos duas respostas diferentes para esta ordem. Porque Deus não te obriga a aceitar a sua ordem. Por exemplo, Ele deu uma ordem a Israel, em Levítico capítulo 19, verso 2. O texto diz: fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Essa era a ordem. Mas apesar desta ordem, o povo de Israel não a obedeceu, e se contaminou com os deuses das outras nações, e assim deixaram a santidade de lado. Muitos talvez podem pensar: mas se Deus é realmente Deus, Ele vai usar o seu poder para fazer que os filhos estejam na vinha trabalhando a qualquer custo. Mas Deus não é assim. Ele manda, mas Ele deixa os filhos decidirem se querem ou não obedecer. Porém, por trás de cada recusa em obedecer, sempre haverá uma consequência, e essa consequência será devastadora. Então, aqui na parábola, Jesus nos mostra que dois filhos estavam ali. Um obedeceu e o outro não obedeceu. E esta noite eu gostaria de deixar claro que o mundo é feito apenas de dois tipos de pessoas: os que obedecem e os que não obedecem a Deus. Dois tipos apenas de pessoas. Por isso você pode escolher hoje se vai obedecer a ordem de Deus ou se não vai. Você tem essa possibilidade hoje de escolher.
Você pode optar, porque Deus ordena, mas não impõe. A escolha é daquele que recebe a ordem, e a escolha é nossa. Deus ordena, mas não obriga. Ele poderia obrigar se quisesse, e assim faria de nós verdadeiros robôs de si mesmo. Um pai até pode obrigar um filho a ir à igreja, enquanto ele é criança. Mas quando ele crescer, já não poderá obrigá-lo mais. Apenas indicará o caminho. E ele vai optar se quer ou não. E isso fala do caráter de Deus. Porque Deus é um Deus amoroso, não um déspota. Deus é um Deus gentil. Deus é um Deus que preza pelo relacionamento. E o verdadeiro relacionamento só acontece quando há voluntariedade na obediência. Deus é um Deus fiel, como nós cantamos. Deus é um Deus manso, que busca uma relação autêntica com os seus filhos. Por isso Deus é um Deus paternal. Ao mesmo tempo, Deus é paciente e aguarda e espera. As Escrituras dizem isso, que as pessoas dizem, mas o Senhor está demorando. Ele não está demorando, Ele é paciente, esperando que as pessoas abram o coração para se converterem a Ele. Deus é verdadeiro. E por isso nós temos a liberdade para desobedecer a ordem de Deus hoje. Temos a liberdade. E quando você olha para o mundo presente secular, o que mais você vê são desobediências à ordem de Deus. Deus diz, amarás o teu inimigo. Você liga a televisão, você vê gente odiando gente. Deus diz, não faça para o outro aquilo que você não quer para você. Você liga as mídias sociais e você só vê gente fazendo para o outro aquilo que jamais ele gostaria que fizesse para ele. Então é óbvio que a ordem de Deus é amplamente desobedecida no planeta Terra. Porém, nós não podemos nos enganar, porque nós não temos a escolha de que tipo de resultado nós colheremos a partir da nossa decisão. Então nós podemos optar, podemos tomar a decisão entre obedecer ou não obedecer, mas nós não podemos optar entre colher ou não colher os resultados da nossa opção. Não podemos. Então, quando você opta por um caminho, fatalmente você vai colher os resultados daquele caminho. Deus disse a Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Adão tinha liberdade, porque Deus não o obrigou a não comer. Por isso Adão tomou a sua decisão, e Deus não o impediu. Assim nós devemos aprender a viver em liberdade de escolha. Esse é o plano de Deus para com o homem. E é muito difícil viver na liberdade. Por isso a maioria das pessoas tem muito mais atratividade pela religião do que pelo evangelho. Porque a religião estabelece regras e normas e obriga as pessoas a viverem aquilo, ou não estão na religião. Por isso as teologias se desenvolvem para dizer que o homem não tem liberdade,
Porque é muito difícil viver com a liberdade, é muito difícil. É muito difícil poder opinar, optar, é muito difícil. Via de regra, as pessoas não sabem lidar com a liberdade. Se você disser assim para as pessoas: olha, se você não vier todos os cultos de domingo, e Jesus voltar, você vai para o inferno. Aí a pessoa vem, porque você a ameaçou. Mas se você disser assim: olha, se você faltar um ou outro culto, isso não vai fazer com que você vá para o inferno. Você pode vir quando você quiser. Aí a pessoa não vem mais. Eu posso então decidir em não vir? Pode. E se eu não vir num culto ou dois, um mês sem culto, eu vou para o inferno? Provavelmente não, por isso. Então não venho mais. Passa 5 meses sem aparecer. 1 ano, 2, 3. Porque as pessoas não conseguem lidar com a liberdade. A liberdade é extremamente maravilhosa, mas ela exige responsabilidade. Ela exige interesse, desejo, porque se alguém te obrigar a vir, você até vem, mas sem interesse, sem desejo. Isso não autentica a sua vinda. Mas se alguém disser: tudo bem se você não vier, e você vier, provavelmente você veio porque tem interesse, tem desejo. A liberdade é muito difícil de se lidar. Fizeram um filme uma vez chamado Sonho de Liberdade. E um dos personagens era um homem que estava preso. E ele passou 40 anos ou mais preso. E todos os dias, alguém dizia para ele: hora de acordar. Ele acordava. Hora de comer. Ele comia. Hora de tomar banho. Ele tomava banho. Hora de jantar. Ele jantava. Hora de dormir. Ele dormia. Hora de tomar sol. Ele ia tomar sol. Hora de voltar para a cela. Ele voltava para a cela. 40 anos ou mais. E um dia então, o libertaram da cadeia. E aí ninguém mais falava para ele: qual é a hora de acordar? Qual é a hora de dormir? Qual é a hora de comer? Qual é a hora de descansar? E ele foi para um hotel, no filme, e ele se suicidou. Porque ele não sabia lidar com a liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Evangelho liberta as pessoas. Quando alguém te diz: você não usa droga, você não usa droga por quê? Eu sou livre para usar, mas não uso, porque também sou livre para não usar. Porque eu sei o mal que aquilo me faz e a destruição que aquilo me causa. O Senhor me libertou e me libertou para dizer e poder dizer sim para algumas coisas e não para outras coisas. Eu sou livre. O Evangelho é liberdade no coração. Tem pessoas que acham que elas têm a liberdade sempre para não vir, para não fazer, para não orar, para não se dedicar, para não jejuar. Não, sou livre, não preciso jejuar. Sou livre, não preciso mais ir ao culto. Sou livre. Nunca é a liberdade para ir, para fazer. Então, aqui nós vemos esta realidade muito clara, porque Deus quer nos relacionar com a gente a partir da liberdade. E o que você faz com a liberdade que você tem, determina que tipo de relacionamento você quer ter com Deus.
A liberdade você tem. Agora, o que você faz com a sua liberdade determina o tipo de relacionamento que você quer com Deus. Então, quando eu digo assim, irmãos, todos os irmãos são obrigados a orar pelo menos 3 horas por dia. E aí eu crio uma regra, crio uma lei. E eu vou estar ligando para os irmãos para saber, você orou 3 horas hoje? Você acordou de madrugada para orar? Vou tirar contas, prestação de contas. Então você pode até fazer isso, por uma obrigação. Mas isso necessariamente não tem valor. Agora, quando eu digo assim, irmãos, é tarefa da igreja viver em oração. E quando você então decide orar e buscar a Deus nas madrugadas, orar na sua casa, seja o tempo que for, você decide fazer isso, você está usando a sua liberdade de forma correta. E aí, o teu relacionamento com Deus se estabelece a partir da forma como você usa a sua liberdade. Então, entendemos aqui essa noite que há uma ordem do Senhor, e que esta ordem objetiva uma aceitação livre. Mas em terceiro lugar, esta parábola nos ensina que há uma disposição em nós natural para não obedecermos. Preste atenção nisso, que é uma verdade fundamental. Há uma disposição em nós para não obedecermos. Vejam vocês que nesta parábola, lembra? 2 filhos englobam o mundo inteiro. Nesta parábola, nenhum dos 2 queria trabalhar na vinha. Nenhum. O primeiro não queria trabalhar. E ele foi honesto. Disse na cara, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. Mas a princípio ele disse, não quero. O segundo filho também não queria ir. Mas ele não tinha coragem de dizer que não queria ir. Então ele disse, sim, eu vou. Mas quando o pai saiu, ele deu um jeito de não ir. Então isso mostra que nenhum dos 2 queria ir. Porque há uma disposição interna em cada coração, depois da queda, de rejeitar a ordem de Deus. Então, aceitar a ordem de Deus é ir na contramão da nossa disposição natural. Porque o ser humano sempre quer rejeitar o plano de Deus para si, por causa do pecado. E isso é um alerta para nós, porque naturalmente nós não queremos obedecer a Deus, naturalmente não. E a natureza mostra isso de forma metafórica para nós, porque se você deixar um terreno vazio, naturalmente o que vai acontecer? Ele vai encher de mato, vai encher de insetos, vai encher de bichos, vai ser um problema. Porque naturalmente o que cresce é a coisa ruim. Ninguém deixa um terreno vazio e de repente, do nada, a não ser que algum passarinho plantou alguma semente, vai nascer uma horta muito bem organizada, adubada, com todos os pezinhos de alface arrumadinhos, irrigados e bem muito. Não vai acontecer. Mas naturalmente vai nascer mato. Isso é uma metáfora do coração do homem. Se você deixa naturalmente, o nosso desejo natural não é obedecer a Deus. A gente tem desejo sim, das bênçãos de Deus. Isso é um desejo natural de todo ser humano. Por isso, você quer agradar a maioria das pessoas, não todos, porque tem uns que não gostam dessa frase, infelizmente, mas você quer agradar a maioria das pessoas, não importa se ela é crente ou não, só diga, Deus te abençoe. A pessoa fica feliz, todos nós. A maioria das pessoas responde assim, a todos nós, Deus te abençoe. Porque as pessoas querem a bênção de Deus.
Mas naturalmente obedecer à vontade de Deus, a gente não tem. É isso que mostra esses dois filhos. Vai na minha vida, vinha, não quero. Eu vou, mas não foi, porque não queria ir. Então essa parábola nos mostra que é importante nós sermos honestos a respeito dos nossos sentimentos e realidades internas. Nós não queremos ir para a vinha, isso é uma verdade, e nós precisamos encarar esse fato. Nós não queremos obedecer a Deus. Quando Deus fala, se humilha, a gente não quer. Quando Deus fala, se alguém bater numa face, dá a outra, a gente não quer dar a outra face. Quando Deus diz assim, aquele que te calunia, fala bem dele, você não quer fazer isso. Quando Deus fala assim, se alguém te obrigar 1 milha, vai 2. Se alguém tirar a tua túnica, dá também a capa. Naturalmente a gente não quer fazer isso, quer? Nós não queremos ir e precisamos encarar esse fato, que naturalmente nós não queremos fazer a vontade de Deus. E a pior atitude de alguém é dizer algo só para aparentar uma obediência, que na realidade nunca acontecerá, como o povo de Israel fazia. Nós servimos o Deus único e todo-poderoso. Estavam cheios de ídolos e de pecado. Nós fazemos os rituais que Deus nos mandou fazer, fazemos os sacrifícios, e Deus chegou a dizer para eles, eu tenho nojo do sacrifício de vocês, eu tenho ânsia, não quero mais o sacrifício de vocês, porque era apenas uma aparência. Então houve um dos filhos que disse, sim senhor, eu vou. Mas era apenas uma casca externa. Ele não queria ir e não foi. Seguiu o seu coração. E isso é algo que precisamos aprender. Precisamos aprender que o nosso interior não quer obedecer. Precisamos aprender que a vida natural não quer obedecer a Deus. E se você deixa a vida me levar, você vai para o buraco, porque a vida natural não quer obedecer a Deus. Assim como o corpo naturalmente não quer acordar 6 horas da manhã para fazer exercício físico, não quer, naturalmente não quer. Assim como o corpo naturalmente não quer fazer regime, não quer. Não é assim? Que a nossa tendência é sempre para o erro. Então a vida cristã é uma luta diária contra o eu. Não é fácil trabalhar na vinha, porque tudo em nós convida a gente para não ir para a vinha. Tem um churrasco ali na esquina, tem uma cama maravilhosa me esperando com ar-condicionado, tem um convite para fazer outra coisa. A maioria de nós não quer ir para a vinha. Trabalhar na vinha vai contra a nossa tendência natural, porque a tendência natural é a rebeldia, e o desejo interno é nos revoltarmos contra quem realmente vai fazer aquilo que às vezes a gente não gostaria que fizesse, por exemplo, nos agredir. O desejo interno é dizer não para Deus. O desejo interno é nunca dar a outra face. A nossa tendência é sempre buscar o contrário da santidade, porque viver a santidade é uma luta constante. Agora, viver contra a santidade, não tem que lutar nada, é só soltar. E a coisa vai para o buraco. Porque trabalhar na vinha é como a ordem de Jesus em Lucas capítulo 9, verso 23, que diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo
é negar as disposições internas da sua alma. Sabe aquela vontade que dá às vezes, agora eu vou falar, agora vem até a tampa assim em cima, aquele negócio que a gente fica nervoso, vermelho, e agora eu desço do salto, aquela vontade que dá. E aí Jesus disse, vai com humildade. E esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e aquela pessoa estava me falando um monte de coisas, e eu tinha um monte de outras coisas para falar para essa pessoa, mas no meio da conversa, o Espírito Santo falou no meu coração, você tem que se humilhar e agora. E a vontade era falar aquilo que estava aqui dentro. Eu não estava brigando com ninguém, mas a pessoa estava falando algumas coisas e eu queria rebater aquilo. E o Espírito Santo falou, você tem que se humilhar e é agora. E eu disse a Deus, sim Senhor. E eu disse àquela pessoa, eu quero pedir perdão. Eu quero pedir perdão. Eu não sou um exemplo não, eu sou um homem como vocês, eu tenho os mesmos desejos que vocês têm às vezes, mesma coisa. Foi muito difícil aquele momento para eu negar a mim mesmo, mas o Senhor disse, faça, e eu digo, amém. E eu me lembrei agora, que eu não faço absolutamente nada, perto do que já aconteceu na história da igreja, porque conheci a história de uns americanos, que um dia eles vieram para tentar evangelizar umas tribos indígenas, que nunca tinham tido contato com o homem branco, em algum lugar do Amazonas, e não era no Brasil, e eles, da Amazônia, né? Não era no Brasil, e eles queriam ter um contato, 2 ou mais evangelistas americanos, e esses homens, eles começaram passando de avião, em cima da tribo, e eles jogavam alguns presentes, para os índios, para tentar uma aproximação daquela tribo que nunca tinha tido contato com o homem branco. Mas Deus tinha colocado no coração deles evangelizar aquela tribo. Depois de várias vezes passando, eles decidiram descer com o avião, os homens, e desceram. E os índios chegaram e eles começaram um contato com os índios. Mas de repente, tinha uma índia que estava ali, ela estava com algum problema com os outros índios. E ela decidiu inventar uma história mentirosa de que os evangelistas estavam tentando alguma coisa contra ela para os índios. E os índios então pegaram aqueles 2 ou 3, se não me engano, 2 irmãos e mataram eles naquela tribo. E a família não pôde fazer aquele sepultamento, porque eles não puderam descer naquela tribo. E o avião apenas passou por cima, e a mulher e os filhos viram aonde estavam os maridos foram enterrados. Mas aquelas mulheres disseram assim: nossos maridos não morreram em vão, nós vamos para aquelas tribos. E elas foram até aquelas tribos, e elas levaram seus filhos, e elas começaram a servir aqueles índios. E de repente ela descobriu qual era o índio que tinha matado o marido. Uma delas descobriu qual era o índio que tinha matado o seu próprio marido. E ela começou a servir a vida daquele índio, a abençoar o índio.
E o índio se tornou amigo da família. E o filho foi crescendo junto com aquele índio que matou o seu pai. Até que chegou o momento que aqueles índios não suportaram mais e se renderam ao Senhor Jesus. E aquele filho um dia saiu da tribo indígena, porque eles ficaram morando muitos anos, e chegou o momento do filho estudar, e ele saiu daquela tribo indígena e ele foi estudar fora. E ele fez uma faculdade, e ele se formou na faculdade. E ele disse assim: mas eu tenho um pedido, e o meu pedido é que aquele índio, que agora era um irmão, que tinha matado o próprio pai dele, venha na minha formatura. E ele foi, o índio saiu lá da tribo, e foi para os Estados Unidos, e foi na formatura daquele moço. Eu fico imaginando, venha trabalhar na minha vinha. Eu acho que dentro de mim, eu fico me sentindo um lixo quando vejo uma notícia dessa, uma história dessa. Meu Deus, como eu reagiria nessa situação? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas em último lugar, para terminarmos, apesar da disposição em nós para não obedecermos a Deus, esse texto diz que há os que mudam de ideia e se arrependem e vão para a vinha do Senhor. É isto que acontece, porque apesar dos dois não quererem ir, aquele que disse que não iria, mudou de ideia, aleluia, se arrependeu e foi. E esta para mim é a grande chave da parábola, ao meu ver. Mudar de ideia, se arrepender, mudar de caminho. Eu acho que é isso que nós precisamos: arrependimento, mudança de ideia. Eu sei que é difícil algumas coisas, mas eu preciso mudar de ideia. Eu sei que muitas vezes eu não quero, mas eu preciso mudar de ideia. Eu sei que muitas vezes eu não faço, mas eu preciso mudar de ideia. Eu sei que tudo em mim tem a tendência à desobediência, mas eu preciso mudar de ideia para servir ao Senhor. Não é fácil mudar de ideia, porque mudar de ideia subentende admitir o erro, admitir que está errado, admitir que eu preciso mudar. Mudar de ideia subentende me humilhar e dizer: eu preciso me humilhar. Mesmo quando eu acho que eu estou certo ainda, eu tenho que me humilhar. Isso é mudar de ideia. Porque na nossa ideia natural, quando a gente acha que está certo, a gente não muda de forma alguma. A gente vai até o fim, numa discussão às vezes. Porque às vezes você vai se encontrar em alguma discussão, alguma argumentação, e que você tem certeza que você está certo naquilo, e você não quer se humilhar, e você vai até o fim, você bate, você perde a amizade, você briga, você fica sem conversar para o resto da vida. Por quê? Porque você não quer se humilhar. E na discussão marido e mulher, e é a mesma coisa, às vezes eu preciso me humilhar, mesmo que você ache que você está certo. Mude de ideia. Mudar de ideia é mudar a prática da vida. Mudar de ideia subentende amar a Deus acima de qualquer coisa, acima até de mim mesmo, acima dos meus direitos. Amar a Deus acima das minhas vontades, acima daquilo que eu acho que eu mereço. Amar a Deus. Mudar de ideia é respeitar a ordem do Senhor da vinha. É rejeitar os próprios impulsos e vontades. É se render ao Senhor. É ir contra os seus próprios desejos. É negar-se a si mesmo. E isso precisa acontecer sempre conosco. Isso é mudar de ideia. Porque eu mudei de ideia, tinha falado que era o último ponto, mas não é. Tem um quinto agora.
Porque a vida com Deus não consiste somente de palavras, mas de atitudes. A vida com Deus não consiste apenas de palavras, mas de atitudes. Porque o segundo disse que ia, mas não foi. Não adianta dizer que vai fazer a vontade de Deus. É preciso partir para a ação. A ação é esperada. A vida cristã não é algo somente de discursos e palavras, mas é de ações. Mais fácil é falar do que agir. Porque agir implica esforço, agir implica decisão, agir implica muitas vezes até sacrifício, às vezes renúncia. Eu preciso renunciar, se eu quero fazer a vontade de Deus, renunciar à minha própria vontade, renunciar ao meu direito. Porque a ação é sempre a resposta adequada à fé. Fé sem ação é nula. Foi isso que Jesus disse nos versos 31 e 32. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram eles, o primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, é que ele está falando de João Batista, e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes creram em João. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Então, o crer dos publicanos e das meretrizes implicava em ação. Eles obedeceram a palavra e por isso iriam entrar primeiro no reino. A fé exige ação. Às vezes a gente fala assim: bom, se você crer, está tudo certo. Mas o que é crer? Crer é agir de acordo com aquilo que eu acredito. Se eu creio em Deus e Deus diz para mim, não faça isso, e eu faço, eu não estou crendo. Crer é viver de acordo com aquilo que você acredita. Crer sempre é agir na palavra. Ele diz, vinde a mim, se eu creio eu vou. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu creio, eu entro por esse caminho. Então a parábola desta noite é uma parábola que nos diz que há uma ordem do Senhor para nós. E esta ordem objetiva sempre uma ação livre. Por isso não espere que Deus vai forçar você a fazer alguma coisa, porque Ele não vai. Mas também há uma disposição em nós para não obedecermos. Porém, há os que mudam de ideia e se arrependem e vão para a vinha. Porque a vida com Deus não consiste somente de palavras, mas de atitudes. É assim que Tiago diz, que a fé sem obras é morta. Não são só de palavras que a gente vive, mas é de palavras mais atitudes, que correspondam com estas palavras. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé para orar. Aleluia. Há uma ordem do Senhor. Quantos querem seguir a ordem do Senhor? Vai trabalhar na minha vinha. Quantos querem trabalhar na vinha do Senhor? Quantos querem viver a presença de Deus? A alegria do Espírito Santo, desfrutar da mesa do Senhor, viver a presença dEle todos os dias na sua vida. Isto é trabalhar na vinha, é estar num relacionamento profundo com o Senhor. Quantos querem?
mesmo diante das nossas mais profundas e mais desejosas pensamentos e ações do coração de não querer, a gente precisa enfrentar isso e dizer: Senhor, faça em mim a tua obra. Eu quero, mesmo que dentro do meu coração eu estou com dificuldade para obedecer, mas eu quero e eu vou. E que essas palavras não sejam apenas palavras desconectadas das ações, mas quando você quer, você vai. Quando você quer Jesus, você vai, e ninguém pode impedir você. Quando você quer servir ao Senhor, você vai. Tem pessoas que falam: eu queria tanto, mas não consigo. Não, você não quer, porque quando você quer, você consegue. Você consegue. Quando você quer realmente servir ao Senhor, mesmo que dentro do seu coração tenha uma dificuldade para a obediência, quando você quer do fundo da sua alma dizer: eu quero servir ao Senhor, então Deus vai te dar graça, vai te dar força, vai te dar poder, e você vai conseguir. Quando você quer ser cheio do Espírito Santo, você pode dizer: eu gostaria de ser cheio do Espírito Santo, mas Deus nos diz: será que você quer realmente? Porque se você quer, o Senhor vai fazer. Vai fazer. Ainda que a sua carne diga não, ainda que a sua carne diga: eu quero as coisas do mundo, mas se você quer ser cheio do Espírito Santo, no íntimo da sua alma, do seu espírito, Deus vai te encher. Mas você precisa querer. Quando você quer, Deus faz. Deus faz. Feche os teus olhos. Senhor, esta noite estamos aqui e nós queremos, ainda que a nossa carne diga: Senhor, não, ainda que dentro de nós haja uma disposição contrária à obediência à tua palavra, mas nós, como Paulo diz, fazemos morrer a nossa natureza carnal esta noite, em nome de Jesus, e nós queremos servir ao Senhor com toda a nossa vida, e nós vamos para a tua vinha, vamos trabalhar na tua vinha, vamos estar à tua mesa, vamos fazer a tua vontade, vamos nos deleitar na tua palavra, vamos nos encher da tua presença, do teu Espírito Santo, vamos nos deixar encher pelo poder do teu Espírito. Senhor, nós vamos em nome de Jesus. Se há alguém aqui essa noite que ainda não tomou essa decisão na alma, que ela possa ser tomada, Senhor, diante dos céus esta noite, na tua presença. Senhor, ainda que dentro de nós alguma natureza pecaminosa tente se levantar, como diz Paulo, nós fazemos morrer, matamos o nosso homem carnal diante do Senhor, e nos apropriamos da tua graça e da tua alegria, porque o Senhor é o Deus maravilhoso, e nós queremos ter um relacionamento profundo, íntimo com o Senhor, um relacionamento de intimidade, de louvor, de adoração ao teu nome, para a glória do Senhor. Amém. Vamos cantar com alegria.